Aleluia. Podeis assentar. A mensagem de Jesus. No final do capítulo de Lucas, no capítulo 24, no versículo 32, diz assim: aqueles dois amigos, os dois discípulos no caminho de Emaús, conversavam com Jesus, e Jesus de repente desaparece, e aí eles dizem assim um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A mensagem de Jesus é diferente. Se eu vier aqui ficar falando do Edson, só palavras do Edson, possivelmente vamos sair daqui pior do que entramos. Eu não consigo desatar nós que estão na mente, que estão no coração. Eu não consigo ajudá-los a enxergar uma solução, muitas vezes para o nosso pecado, para a nossa fraqueza. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, é poderosa para nos fazer enxergar de maneira diferente. Só ouvindo a palavra de Deus e procurando praticar a palavra de Deus, a nossa vida pode ser diferente. A palavra de Deus tem que provocar isso, modificar o nosso pensamento. A palavra de Deus, quando nós lemos, ela tem que arder no nosso coração. Quando lemos a palavra de Deus por obrigação, a palavra de Deus não é nada. Mas quando eu leio a palavra em devoção, eu começo a sentir o que a palavra de Deus quer falar no meu coração. Leitura da palavra de Deus simplesmente para dizer que leu, não serve para muita coisa. Mas quando eu leio com amor, com intenção de ouvir a voz de Deus, Deus fala ao nosso coração por meio da sua palavra. A mensagem de Jesus, ela é incisiva, ela é contundente, ela é penetrante e ao mesmo tempo cativante. Louvado seja o nome do Senhor. Ela inclui na sua mensagem aqueles que são rejeitados pela maioria. A palavra de Deus inclui. Quem eram rejeitados? As crianças eram um pouco que rejeitadas. As mulheres no passado também eram um pouco rejeitadas. Não eram consideradas como hoje, que nós vemos que tem tido uma graça diferente depois que Jesus veio à terra. Se as mulheres hoje têm um pouquinho de igualdade, se as mulheres hoje têm um pouco mais de direitos, esses direitos vêm por causa da presença de Jesus. Jesus modificou a maneira de olhar para a mulher. Pastor, como é que é isso? As mulheres não tinham direito de perguntar. Havia um adágio, segundo o pastor Tiago, escreveu esse livro aqui, O Poder da Pedagogia. Ele disse que existia um adágio que dizia que se o homem, o pai, ensinasse a Torá para a filha, é como se fizesse dela prostituta, que ela não ia fazer bom uso da palavra. Por isso o pai tinha que ensinar o filho homem e não a mulher. Totalmente contrário, né, irmãos? Hoje não. Hoje nós vemos, hoje não. Desde Jesus, as mulheres, o próprio Paulo vai falar para as mulheres que as mulheres tinham que ficar caladas, que é depois de Jesus, né? Que tinha que perguntar ao marido. Mas Jesus responde às perguntas das mulheres. Jesus conversa com as mulheres. Jesus ensina as mulheres. Marta e Maria, né? Maria sentada aos pés de Jesus, e Jesus ensinava a Maria. A mulher samaritana, Jesus ensina e ela pergunta para Jesus, e Jesus responde às suas perguntas. As mulheres deveriam
mesmo, mais ainda, porque ele veio para quebrar tabu, ele veio para desfazer a questão apenas da religião teórica, mas a teologia prática que Jesus veio trazer. A palavra diz que nós somos iguais, não há grego, não há romano, não há judeu, não há cita, bárbaro, não há diferença para Deus entre homem e mulher. Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver aí, a mulher vai quebrar um vaso de alabastro diante de Jesus, aos pés de Jesus, e Jesus vai dizer para Jesus, não, os discípulos vão ficar lá, muita gente vai ficar murmurando. Para que fazer isso? Podia se vender por muito dinheiro, e não sei o que, e não sei o que. Jesus para de repreendê-la, para de reclamar, deixa ela, não impeça, porque ela está me ungindo hoje, mas isso aí é simbólico, porque eu vou morrer. Estava chegando perto da morte de Jesus. Amém? Isso é para ser contado em todo lugar que o Evangelho chegar, que esta mulher fez esse ato para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, Jesus também falou assim com essa mulher. Teve outra mulher que vinha gritando atrás de Jesus, e o pessoal mandava ela calar a boca, mas ela continuava gritando. Até o próprio Jesus, despede essa mulher, mas ela não se calou. E de repente ela conta o seu problema para Jesus, e Jesus atende aquela mulher. Jesus para ouvi-la e atendê-la, Parece que Jesus está com desprezo, mas se a gente for ver corretamente a palavra, foi um pequeno momento de prova, porque Jesus veio realmente para os judeus e não para aqueles que eram gentios. E aquela mulher era gentílica, mas de repente aquela mulher não come das migalhas, mas come do pão celestial, do verdadeiro pão que desceu do céu, de Jesus Cristo, trazendo a sua mensagem ao coração daquela mulher, e aquela mulher foi abençoada. Esse é o Senhor Jesus, Ele é mestre, Ele é o Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 29, vai dizer que Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como escribas, não como fariseus. Mas como é que é isso? Que autoridade é essa? Porque os escribas e fariseus, eles tinham autoridade formal, eles eram formados, eles tinham seu doutorado, eles eram chamados doutor da lei. Não era fácil ser um doutor da lei, um fariseu. Mas Jesus está dizendo, fala sobre eles, para que a gente possa ouvir o que eles ensinam, faça o que eles estão dizendo, mas não faça o que eles fazem, porque eles falam, mas não cumprem, eles ensinam, mas não vivem. Aí há um cuidado, porque depois a palavra de Deus vai dizer para eu e você ter cuidado, ainda mais quem prega a palavra de Deus, para que a gente não venha ser reprovado pela palavra que nós pregamos, para que a gente não venha ser achado em falta, para que a gente não venha apenas falar, ensinar, mas não viver a palavra. Precisamos viver a palavra de Deus. Quem vive a palavra de Deus, quando prega, tem autoridade para falar, porque a autoridade vem de uma vida prática, de uma vida de comunhão, de uma vida na presença do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Escribas e fariseus tinham autoridade? Tinha, mas Jesus tinha uma autoridade diferente. Jesus tinha uma autoridade de comissionamento, uma graça de unção chamada, no seu chamado. Ele foi chamado para anunciar as boas novas, para anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar a palavra de Deus, anunciar o reino dos céus. Jesus tem essa autoridade.
vontade, porque ela foi otorgada em primeiro lugar por Deus. Amém? Então, convicção que você foi chamado por Deus e não chamado por homens. Há muita gente que é chamado junto com a gente. Eu não sei se você pode olhar para trás e ver as pessoas que foram chamadas, às vezes para dar aula, às vezes para liderar departamento, às vezes para ser obreiro, e de repente a pessoa desaparece, ela não continua fazendo a vontade de Deus, ela simplesmente cruza os braços, ela simplesmente se ausenta, ela simplesmente se afasta, ela simplesmente vai para o anonimato, ela para de trabalhar. Mas aqueles que têm convicção da palavra do Senhor, da chamada do Senhor, não conseguem ficar sem fazer nada. Elas sempre se apresentam para fazer alguma coisa, sempre se colocam à disposição do reino de Deus, da vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha convicção da tua chamada, tenha convicção de quem te chamou, quem é que outorga, quem é que te autoriza a pregar. Várias vezes viraram para Jesus e falou assim: com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você fala essas coisas? Com que autoridade o senhor chega aqui quebrando, arrebentando com tudo aqui? Quando ele vira as mesas dos cambistas e solta aqueles animais ali dentro do templo, qual é a autoridade que você tem? A autoridade vinda do Pai Celestial, a autoridade vinda de Deus, o Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor. É uma autoridade que às vezes as pessoas perguntam, às vezes é uma pergunta retórica. Muitas vezes as pessoas sabem qual é a autoridade, mas às vezes perguntam para poder colocar em dúvida ou para poder questionar, simplesmente ter um motivo de querer dizer que a pessoa não pode fazer algo ou não. Jesus tinha autoridade. E o mais importante, a mensagem de Jesus tinha autoridade, porque ele não falava da boca para fora, porque Jesus falava e vivia, falava e praticava a palavra de Deus. Jesus não foi reprovado pela sua mensagem. Jesus cumpria com os mandamentos, com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele tinha uma palavra diferente, ele ensinava assim de maneira diferente, não como os escribas, não como os fariseus, mas ele ensinava como quem tinha autoridade. Uma outra coisa também que demonstra que Jesus tem autoridade é a ação do Espírito Santo, é o poder de Deus, é o dínamos. Ele falava e as coisas aconteciam pelo poder de Deus, pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo que estava na sua vida. O Espírito Santo operava sinais na vida de Jesus. Por isso que ele pregava com autoridade, porque ele pregava e tinha sinais. O próprio apóstolo Paulo vai falar: orem por nós. Se eu não me engano é o Paulo, para que seja nos dado intrepidez, autoridade, na hora que a gente abrir a nossa boca para pregar o Evangelho, que tenha autoridade, que a gente possa falar, né, com esse sentido, não só palavras de homens, mas palavras ungidas pelo Espírito de Deus. Amém? Então Jesus tinha autoridade quando ele pregava. A autoridade de Jesus era diferente da legalista. Jesus não respondia, irmãos, o esperado. Jesus não respondia apenas aquilo que a pessoa esperava que ele respondia. Jesus também respondia de maneira mais profunda. Como é que eram os mestres? O mestre fazia cópia de si. O mestre ensinava alguém a ser igual a ele, a repetir as palavras que ele mesmo falava, a crer da forma que ele cria. E na verdade o professor faz isso. Quando ele ensina,
vai dentro do ensino dele aquilo que ele crê. Porque se ele não crê, ele fala fraco, sem argumento. Mas quando ele crê naquilo que ele está dizendo, a sua palavra sai com vários argumentos. Até a minha esposa, como professora, todo ano ela dá Bíblias para os seus alunos. E este ano ela deu Bíblia, como a gente faz todo ano. E alguns pais às vezes ficam chateados porque eles não creem na Bíblia, são ateus, né? E às vezes a minha esposa, a pergunta que ela faz quando ela chega na escola é: quem foi ver Deus esse final de semana? Aí quem é crente fala: eu fui para a igreja, né? Quem vai na igreja, é claro que a gente não vê Deus fisicamente, porque vem na igreja, a gente está vendo estátua, não é isso, mas é um sentido que ela tem lá, pedagógico, de fazer a criança falar: ó, pai, o senhor tem que me levar para ver Deus no final de semana. E dentro disso, uma hora ou outra, eu tenho certeza que a palavra de Deus vai chegar no coração dessa criança. Porque a minha esposa, como pedagoga, como professora, além de ensinar o português, a geografia, a ciência, as coisas que ela tem que ensinar para as crianças, ela também ensina sobre Deus. Você pode ter certeza. Uma hora ou outra ela põe um desenho evangélico. Uma hora ou outra ela fala da palavra de Deus. Amém? Amém. Quando ela lê um livro de bruxa, um livro que não tem nada a ver, ela dá uma voltinha assim, daqui a pouco bota as pessoas no caminho novamente. Porque o Senhor é poderoso. E o Senhor quer te usar do jeito que você é, aonde você está. Então a pedagogia, o ensino, é de acordo com aquilo que eu vejo. Como eu vejo Deus? Assim eu vou tentar passar para os irmãos enxergar Deus. A gente passa as nossas crenças, as nossas convicções, e a gente pode mudar através do ensino, através do estudo. A gente pode aperfeiçoar um ou outro ângulo, e quando a gente se aperfeiçoa pela palavra, a gente muda o jeito de falar. Amém? Amém. Então, Jesus ensinava diferente, porque ele sabia do que estava falando. Ele conhecia o Deus que ele estava pregando. Uma vez, os demônios viraram para alguns jovens que estavam tentando expulsar demônio. E esses jovens expulsavam no nome do Deus de Jesus a quem Paulo pregava. Jesus era poderoso para expulsar demônios? Paulo também expulsava demônios? Eles usavam a teoria. O Jesus a quem Paulo prega expulsa demônios. Paulo expulsa demônio. E eles viravam para o demônio e falavam: sai no nome de Jesus, que é Paulo prega. Eu conheço quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Não tem a vida. Mensagem sem autorização, sem autoridade, sem vivência, ela não tem autoridade para fazer efeito na vida daqueles que ouvem, até para expulsar demônios. Certa vez, uma jovem, filha de um pastor, lá na igreja 7 de Planaltina, já faz alguns anos, quando eu ainda era solteiro, jovem, né? Só tem um pouquinho de tempo, mas eu ainda lembro. Chegou para mim um dia para a gente na reunião de mocidade, eu era o presidente da mocidade. Vamos sair, vamos evangelizar lá na zona. Todo mundo sabe que em Planaltina tem uma rua chamada zona, a Rua da Zona, né? Onde as prostitutas, onde as mulheres da vida, onde há prostituição realmente de uma maneira que vocês também conhecem. Está pensando o quê? Que aqui não tem, né? Aqui tem essa rua aqui cheia de motel. Lá em Taguatinga nós temos lá também, ali perto das Americanas, não é verdade? Eu achei que era só Planaltina, né? Mas tem aqui também. Está pensando o quê? Quer falar mal da minha cidade, né? Uma cidade que eu morei muito tempo. Então, irmãos, para expulsar demônios, para
evangelizar pessoas que estão aprisionadas pelo diabo, pelo demônio. Eu não posso encher a barriga e chegar lá rindo e contando piada, não. Vai contar piada em outro lugar, meu filho. A maneira debochada de ser não serve como autoridade para poder expulsar demônios. Tem crente que quando cai alguém endemoniado, já corre do banco. Quando chega o demoniado na igreja, a primeira coisa chama o pastor está pregando, tem que parar de pregar para expulsar o demônio. Não, meu irmão. Se você tiver vida com Deus, comunhão com Deus, se você tiver uma vida de consagração, de oração, Deus pode usar você para expulsar demônios. Deus vai usar você nas horas difíceis para repreender a palavra do maligno. Paulo estava andando e pregando a palavra e os outros falando atrás: esse aí é homem de Deus, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus. Ouvi ele, então uma hora ele falou: sai em nome de Jesus. E ali a mulher ficou liberta pelo poder da palavra de Deus. Então tenha autoridade na sua mensagem. Ou você acha que essa mensagem de hoje é só ficar contando de Jesus? Você também precisa ter autoridade. Autoridade dentro da tua casa, dentro do teu lar. Autoridade para abençoar os teus filhos. Tem pais que não... Esse negócio de pedir bênção para filho pedir bênção para ele é coisa de velho. E às vezes já está mais velho que eu. Ele disse que é coisa de velho. Quer dizer que eu acho que eu não estou velho, não. Eu vou botando a velhice para frente. Cada vez que eu passo por uma década, eu falo: não, 50 está novo. Velho é quem tem 80. Aí eu faço 60. Daqui um dia eu vou fazer 60. Aí eu vou falar assim: velho e 90. Aí quando eu passar mais uma década, velho é quem tem 100. Eu vou chegar no 100, velho é quem tem 120. É assim, irmãos. Vamos botando a velhice para longe da gente. Tenha ainda a graça de Deus na sua vida, a unção, né? Em nome de Jesus. Deixa eu voltar para a palavra aqui, que a minha palavra hoje é Jesus como mestre. João 5:24. Vendo, pois, a multidão que Jesus estava ali, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Acho que eu estou com a versão, com o versículo errado aqui. Ele está aqui. Como é que é? João 5:24. Estou olhando o 6, é por isso que é errado. Na verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha a importância de ouvir a palavra de Jesus. Olha a importância de guardar a palavra de Jesus. A importância de ler a sua palavra, de meditar nesta palavra. É uma palavra que garante vida eterna. É uma palavra que garante salvação. É uma palavra que garante redenção, vida no porvir, as mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. Certa vez Jesus estava pregando, e até falei na doutrina anterior, e aí as pessoas começaram a sair. Quem que pode aguentar a palavra desse homem? Está muito dura. E Jesus pregando, e toma ele de vez em quando uma chicotada, e o povo ai, e foram embora. Largaram Jesus falando. Não foi sozinho, não. Jesus ficou com os 12. E Jesus virou para os 12 e falou assim: vocês também querem ir embora, não? Porque tem hora que Jesus precisa apertar. Tem hora que a palavra de Deus tem que te incomodar. Tem hora que a palavra de Deus tem que exigir mais de você. Do jeito que você está pouco. Do jeito que você está, pode ser que você fique. E por Ele querer a tua salvação, a tua redenção,
Ele precisa fazer com que você sinta a necessidade de mudança, de ser transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa disso, dessa graça, essa palavra que transforma, ter fé nessa palavra que modifica, que dá salvação. E os discípulos falaram para Jesus assim: para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavras que nos garantem salvação. Nenhum outro mestre há igual a ti. Não há ninguém que prega igual o Senhor prega. O Senhor fala uma palavra diferente. Nós entendemos, nós sentimos a mudança no nosso caráter, na nossa vida. É isso que Jesus quer fazer. Uma palavra prática, uma palavra de vida. Era assim que Jesus era: pregava e fazia, falava e dava testemunho. Quer outra? Da palavra de Jesus, ele sendo como aquele que ensina? Ou vamos continuar? Vamos continuar aqui, porque daqui a pouco eu volto a cair no mesmo negócio que eu estou andando. Vamos lá, palavra mestre. De onde vem a palavra mestre? Ou, melhor dizendo, quantas vezes aparece a palavra mestre, né, no Novo Testamento? Aproximadamente 67 vezes, 59 só nos 4 evangelhos, se referindo, né, a Jesus, direcionada a Jesus, a palavra mestre, chamando Jesus de mestre. Teve João 3,11, um dos obreiros, abre para mim, por favor. Um dos jovens, lê para mim, Mateus 4,23. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que... João 3,11. João 3,11. 3,10? Então põe 3,10 aí, vai. Mestre Israel, isso. Não compreende essas coisas? Não. O texto é: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. É o 11 mesmo, não? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Tem a referência errada, né? Depois vocês acham que eu copiei, mas como é que eu copiei e botei errado aqui? Aqui está falando mestre Israel. Rabi e mestre é a mesma coisa. É Nicodemos que está respondendo aí, né? 3,2. Obrigado, irmão. Encontrou. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém? Então Jesus sendo chamado de mestre. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, muito jovens. Amém. Irmãos, a mensagem central da mensagem de Jesus era o reino de Deus. Os irmãos terem uma noção, a palavra reino no Novo Testamento aparece na Bíblia toda, aparece mais de 300 vezes. Nos 4 evangelhos aparece 88 vezes. Embora no Evangelho de Mateus apareça 33 vezes falando reino dos céus e não reino de Deus. E todos os outros 3 evangelhos utilizam a expressão reino de Deus. Então não são 2 frases diferentes, é a mesma frase. Apenas Mateus escreveu como reino dos céus e não como reino de Deus. Embora Mateus também coloca lá umas 3 vezes como reino de Deus, fazendo diferença do reino dos céus. Mas se a gente for analisar os evangelhos como um todo,
é essa mensagem, reino de Deus. Tem algumas no Novo Testamento que vai falar reino do seu filho, tem outros que vai falar reino do seu pai, se referindo a Deus, né? Então, alguns querem fazer diferença entre reino dos céus e reino de Deus, como sendo o reino dos céus, o genérico, como sendo aquele que abrange Deus, Jesus, né? E somando a soma de todos os reinos lá do céu, sendo o reino de Deus, o reino de Jesus, também como sendo o reino dos céus. Mas é só uma explicação bonitinha, mas que na verdade não tem muito a ver, tá bom? Mas às vezes a gente estuda, fica com a mensagem aqui na mente, e aquilo que eu vou lembrando, eu vou passando para a igreja. Então a mensagem central é o reino de Deus. O que aconteceu? João Batista inicia o seu ministério com uma mensagem. Qual a mensagem? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Depois que Jesus é tentado lá no deserto, depois que Jesus é batizado, vai para o deserto, é tentado, passa 40 dias, 40 noites, sendo tentado no deserto, Jesus volta para a cidade e começa a fazer o seu ministério. E a mensagem de Jesus e começou ele a ensinar, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Qual a diferença da mensagem de Jesus para a mensagem de João Batista? A mensagem é a mesma, as palavras são as mesmas. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Qual que é a diferença? João Batista é um profeta, ele está anunciando algo que está iniciando, que vai acontecer, mas ainda não tinha acontecido. Pastor, como é que o senhor sabe que não tinha acontecido? Porque o reino de Deus é muita coisa, não é só a mensagem. Há sinais que demonstram que Jesus começou a trazer o reino de Deus para dentro de nós, o reino de Deus para a terra. Amém? Então, quando Jesus está ministrando a palavra, ele está ministrando também a questão do reino de Deus. Uma vez Jesus está pregando e expulsa o demônio, e aí as pessoas dizem: você está expulsando o demônio com o poder de Beelzebul, o poder de Satanás. E Jesus fala: como é que é isso? Como é que uma casa dividida vai subsistir? E Jesus vai dialogando, e Jesus diz assim: eu não expulso demônios pelo poder de Beelzebul. E se eu expulso em nome de Deus, pelo dedo de Deus, que ele utiliza a expressão numa das versões que eu estou tendo ali, pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Porque o reino de Deus veio trazer libertação para o homem. Porque o reino de Deus veio quebrar a maldição. Porque o reino de Deus veio quebrar o poder de Satanás sobre a minha vida, sobre a tua vida. Porque Jesus veio para libertar o homem, e verdadeiramente sereis livres, se ouvirdes o que ele fala, se guardar aquilo que ele fala, se guardar a palavra de Jesus, vocês serão livres. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não há poder das trevas que possam vir contra a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho vai entrar e vai salvar vidas, vai arrancar das mãos do diabo as almas que estão nas drogas, que estão na prostituição, por causa do poder da palavra de Jesus. Porque Jesus trouxe o reino de Deus para nós. O reino de Deus fala de libertação, de perdão de pecado, de redenção, do poder de Deus. Aleluia. É o Lucas 11:20 que diz: todavia, se pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós.
Então, quando João Batista anuncia, ainda não é real, ainda não está acontecendo. Jesus já está na terra, está chegando a hora de Jesus se revelar. É mensagem, é profético, é aquele que está preparando o caminho. Ele está anunciando, ele é o arauto do rei, ele está anunciando a vinda do mestre, a vinda do Messias. Mas agora não, a mensagem de Jesus, ela é real, prática, com poder, com autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a diferença. Quando Jesus pregava a palavra, Mateus 9,35 vai dizer que ele ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, a palavra do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A palavra do reino, essa mensagem do reino de Deus, reino dos céus, no meio de nós, é essa manifestação do poder de Deus, também para curar, também para repreender as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei a curiosidade aqui, dizendo que reino dos céus, reino de Deus, 88 vezes. Aí, um lugar que eu pesquisei estava escrito 80. Aí eu fui para a enciclopédia e concordância Joshua. Quem conhece? Amém? É alguns irmãos que conhecem. Quem fez foi o pastor Oséias, que pregou aqui no culto de mocidade, lá na catedral. Ele é vice-presidente da catedral. Ele é que desenvolveu aquele trabalho e fez em 4 volumes aquela enciclopédia, De vez em quando eu vou lá catar algumas coisinhas, alguns dados, para não precisar estar procurando, Eu tive um pouco de trabalho para contar as expressões que dizia reino de Deus, reino dos céus, para fazer essa diferença aí no mais dessas mais de 100 e poucas palavras. Mas encontrei 15 vezes no Evangelho de Marcos, 33 vezes no Evangelho de Lucas, 6 vezes no Evangelho de Mateus e 32 vezes falando do reino dos céus. 6 vezes falando reino de Deus em Mateus e 32 vezes falando reino dos céus em Mateus. É o único que traz a expressão reino dos céus, tá bom? O que mais? No Evangelho de João, que está faltando? Cadê? Não anotei não? Não anotei não, ó. Ficou fora. Mas eu tenho de cabeça 2 vezes. Veio no Evangelho de João, reino de Deus, só tem 2 vezes aí no Evangelho. Bom, então nós temos que continuar ministrando a palavra de Deus, e a mensagem é o reino dos céus. Como que o reino dos céus veio até a mim e a você? Quem é que trouxe o reino dos céus para a terra? Quem é que trouxe o reino dos céus para dentro do meu e do seu coração? Quem? Jesus. Então, Ele continua sendo aquele que traz o reino dos céus para dentro de nós. Esta deve ser a pregação do crente: falar de Jesus, falar da salvação, falar da redenção, falar do poder de Deus, que Ele é poderoso para transformar vidas, que Ele é poderoso para curar, para salvar. Amém? Aleluias! Ele é poderoso para batizar também com o Espírito Santo. Então, quando Jesus envia os discípulos para pregar, e aí a gente pode dizer também, é aquilo que Ele quer que a gente faça, porque também somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Cristo, Lucas 9:2. Quem pode ler? Lucas capítulo 9, versículo 2. Jesus vai enviar os discípulos para começar o ministério, para pregar a palavra. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Vou ler só o primeiro versículo, que diz assim: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder
sobre todos os demônios e para curar enfermidades. E aí manda eles pregar o quê? O reino de Deus. Então o reino de Deus é poder, é autoridade, é cura, é libertação, é tudo aquilo que Jesus fez na terra. Amém? Palavra de Jesus com autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 1:3. Quem encontrar pode ler. Está aí no telão. Pode ler. A esses também, depois de ter padecido, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas procedentes ao reino de Deus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus se apresentou para os discípulos, ficou 40 dias aqui na terra. E qual que era a mensagem de Jesus? O reino de Deus, falando do reino de Deus. Amém? Então essa também tem que ser a minha e a sua mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí hoje à tarde eu fiz um resumo de algumas palavras das parábolas sobre o reino de Deus. Pequeno resumo, não vou lembrar de cor, porque eu fui escrevendo na hora. Eu fui juntando de duas em duas parábolas. Não quer dizer que a interpretação literal é essa, porém algo que eu tive na hora que eu estava debruçado estudando, e fui escrevendo para ficar no livro. Mas vamos lá. A gloriosa mensagem do reino de Deus fala de arrependimento, é a primeira coisa. Sinceridade, simplicidade, sem a qual o perdão de pecado fica sem efeito. E aí trouxe 2 versículos: quem não receber o reino de Deus como uma criança não pode entrar nele. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Precisamos ser como uma criança, ser simples, e precisamos nascer de novo, ter uma nova vida, esquecer a vida velha e partir agora para a nova vida na presença de Deus, com a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? A parábola do tesouro e da pérola de grande valor mostra-nos que as coisas celestiais são de extremo valor, e muitas vezes eu e você, buscamos as coisas da terra, valorizamos mais as coisas da terra do que as coisas celestiais. Então temos a parábola aí do tesouro e da pérola de grande valor, em que a pessoa vende tudo para poder adquirir aquele campo, aquele tesouro, para poder adquirir aquela pérola. Nada é precioso aos seus olhos, a não ser aquele tesouro. E isso está falando do reino de Deus, da vida com Deus, da comunhão com Deus, de uma vida na dimensão espiritual, do homem espiritual, de viver uma vida na prática do Evangelho, e não apenas olhando o Evangelho de longe. Amém? Amém. Somos constantemente lembrados a dar prioridade ao reino de Deus. A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a mensagem do reino a mensagem de Jesus é sobre o reino de Deus, e eu e você temos que buscar, porque o resto é resto. Isso fala de prioridade. A primeira coisa que o homem deve fazer é conhecer quem é Deus, conhecer a sua palavra, conhecer as suas promessas, é saber quem é Jesus. Irmãos, tem gente que sabe, é fã de um jogo de futebol, de um time de futebol. Se você pedir para ele falar, ele fala o nome dos 12 que fica na linha. É 12, né? 11 na linha e 1 no gol, né? Dos 12 que ficam no time, é 11? 11, né? Na linha e 1 no gol. 10 na linha e 1 no gol. Eu estou sabendo de futebol demais, estou sabendo tudo. 10 na linha, 1 no gol, né? Tem gente que
fala até os que ficam no banco, sabe o nome decorado, mas se perguntar aos 12 apóstolos de Jesus, ele não sabe falar. Mal vai falar dos 3 que ele mais gostava, daqueles que ficavam mais perto dele lá, que estava no barquinho, talvez por causa do hino infantil, lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho. Esse aí quase todo mundo sabe, mas o resto não sabe. Mas sabe o nome do técnico, sabe quanto que o time foi campeão. Isso é uma vergonha para você, se você é assim. Desculpa, com amor, com carinho, procure conhecer o reino de Deus, procure conhecer o reino dos céus, procure conhecer a palavra de Deus, procure conhecer os mandamentos do Senhor. Procure, dê ouvido à voz de Deus, dê ouvido à Bíblia Sagrada, a voz de Deus na terra. O reino de Deus, como semente de trigo e como joio, demonstra que os salvos devem fazer a diferença no tempo certo e influenciar o mundo, e nunca o contrário. Você foi chamado para ser trigo, não foi para ser joio. Você foi chamado para que a palavra de Deus seja semeada no seu coração e frutifique 30, 60, 100, e não para cair na beira do caminho, e não para ser sufocada pelas coisas do mundo. Faça a diferença. Tenha a graça de Deus, tenha a presença do Espírito Santo na tua vida, e você vai viver o evangelho diferente, um evangelho com poder, um evangelho com autoridade, um evangelho que você vai entrar dentro de casa e vai repreender o mal. Eu já falei aqui nessa igreja, e se não falei mesmo, eu vou falar agora. Quem não ouviu, ouve agora. Quem ouviu, ouve de novo. E quando trocar o pastor, muda as histórias. Quando eu era mais novo, que eu estava ministrando com meus filhos, às vezes meus filhos, a gente tem que corrigir, né? Tem que conduzir, né? A gente conduz mais para cá, mais para lá. A gente vai ajudando, direcionando, não é? Diz o pastor Odaí que toda mãe sábia ajuda Deus a governar o mundo com a varinha na mão. Tem que usar a vara de vez em quando. Quem não usa a vara, vai chegar a hora que os filhos vão passar vergonha, igual Davi. Absalão quis tomar o trono e fez e aprontou e aconteceu. E não só ele, tem um outro filho dele também que fez e aprontou por causa de falta de correção. O texto da Bíblia diz que ele não corrigiu. Amém? E algumas vezes a correção de direção, eu estou gravando, eu tenho que ser esperto, porque depois fica aí, né? A direção, a condução dos filhos pelo caminho certo, né? Às vezes não é suficiente. Às vezes não é suficiente falar. Às vezes não é suficiente dar castigo. E aí tem uma coisa que pode resolver o problema quando essas coisas falharem. É isso aqui no chão, é oração, é jejum. Quando você fala, ei, você e sua esposa combinam, vamos jejuar pelo nosso filho, vamos jejuar pela nossa família. E aí o pai e a mãe dobram os joelhos, jejuam. Desta maneira eu vi mudança na vida dos meus filhos. Coisa que às vezes a gente vai bater, daqui a pouco me fica sem vergonha, tanto apanhar. Porque surra não é para quebrar, para matar não. Porque não adianta. Fica sem vergonha. É para saber que errou. Não precisa ser 300 tapas até o menino abrir a boca e derramar sangue. Não. É só para ele entender que ele errou. Tá bom? Estou falando que tem que corrigir. Não pode ser excesso. Depois que bater no menino, jogar água de sal para curar. Ela traz aqui para passar
dar remédio, o menino está todo quebrado, todo roxo. Aí não, aí você vai ter problema na justiça. Mas existe um jeitinho bom de corrigir. Tem um lugar bom na região mediana traseira, dentro da retaguarda, bem na região mediana, que ali, sem usar alguns instrumentos, né? Porque tem gente que quer usar alguns instrumentos. Instrumento de tortura é para outras coisas, né? Mas de vez em quando é necessário. E aí não fica marca, né? Tem jeito de bater sem deixar marca. Ixi, falei de bater. Deixa de brincadeira, vamos voltar. Reino de Deus, semente de trigo e de joio. Faça a diferença no mundo. Não seja influenciado no mundo. O trigo faz diferença. Vai chegar a hora que o Senhor vai fazer diferença entre trigo e joio. Parece que é a mesma coisa, parece que está indo para o mesmo caminho, parece que é tudo crente. Aí vai chegar a hora que Deus vai falar: esse é trigo, vem aqui para o meu celeiro. Esse é joio, seja amarrado e jogado na fornalha de fogo. Essa é a palavra do Senhor. Então que a gente possa fazer diferença. E há grande diferença na forma de ouvir. Não é apenas ouvir, mas é perseverar na prática da palavra de Deus. Vai fazer toda a diferença. A perseverança vai te tornar frutífero. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você for ler o livro, não tem muita surpresa, né? Mas tudo bem. Fala do grão de mostarda e do fermento. E o grão de mostarda e o fermento, todos dois dão crescimento. O crescimento vem de Deus. Fica tranquilo, Deus é que dá o crescimento. Paulo vai falar isso depois, né? Um plantou, o outro aguou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, tanto a mostarda como o fermento fala de algo que cresce, né? A semente é a menor, mas ela enche, faz uma árvore. E o fermento colocado na massa da mulher ali também faz toda aquela massa crescer. Você tem que ser assim no meio do mundo, no meio da sociedade, no meio da escola. Você tem que influenciar. Ah, eu sou pouco. É pouco mesmo. Fermento basta uma colher. E às vezes 1 quilo de farinha de trigo. Mas uma colher, um pouquinho de fermento faz toda aquela massa levedar. É assim que Jesus quer usar você para pregar o Evangelho do Reino de Deus, a mensagem de Jesus como sendo o Reino de Deus. Amém? Tem uma outra mensagem também, que é o convite do rei e a reação a ela, né? A esta mensagem, a este convite. Muitos estão envolvidos com a vida terrena e se esquecem de Deus. A gente fica justificando, fica protelando. Quando eu terminar o primeiro grau, quando eu terminar o segundo, quando eu terminar a faculdade, quando eu casar, aí eu vou ser crente, aí eu vou fazer, vai acontecer, aí eu vou entrar, eu vou sapatear, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou distribuir folheto. Não, peraí, quando eu casar, eu ainda sou solteiro, né? Deixa eu casar primeiro. Não, quando eu tiver filhos, não, quando meus filhos crescerem, a vida passou, tu ficou velho e improdutivo. Quer ser produtivo? Começa a fazer o reino de Deus agora. Começa a pregar o Evangelho do reino agora. Começa a ser usado por Deus agora. Louvado seja o nome do nosso Deus. O discurso de Jesus, ele era fortalecido, não por causa das suas palavras bem colocadas, não por causa da estrutura textual, mas como eu já falei, né? A palavra de Jesus, ela era fortalecida porque Jesus era coerente. Jesus tinha vida. Jesus dava exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus, numa certa noite, na última Páscoa, comendo com os seus discípulos, diz a palavra que Jesus pega, coloca uma toalha em volta da sua cintura, puxa uma vasilha de água e começa a lavar os pés dos discípulos. E alguns vão dizer: tu és mestre. E Jesus fala: vocês me chamam de mestre, e na verdade eu sou mestre. Mas eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés. Agora vocês também vão lá e façam a mesma coisa. Amém? O que isso fala disso? O que isso quer dizer? Lavar os pés uns dos outros é não querer ser mais importante do que o outro, porque lavar pé é a função mais do escravo, mais que não tinha nenhuma qualificação, porque tinha escravo com educação, com ensino, e porque ele tinha ensino, ele ficava numa posição de destaque. Agora, aqueles que não tinham nada, quase não servia para nada, ia lavar os pés das pessoas. Vai lá lavar o pé de todo mundo. Era um escravo de menos classe, de última categoria. Mas Jesus está dizendo: eu, como mestre e Senhor, vos lavei os pés. Vão lá também e lava os pés uns dos outros. Aleluia. Que a gente possa viver o Evangelho. O Evangelho que a palavra de Deus diz: perdoai a quem vos ofende, perdoai as ofensas daqueles que têm te ofendido, e você também perdoar na hora que as pessoas vierem te pedir perdão, ou mesmo que a pessoa não venha pedir perdão, que você possa liberar perdão nesta noite. Esta é a palavra do Evangelho. Viver o Evangelho é amar o inimigo. A palavra do Evangelho, a palavra do reino de Deus, é fazer diferente do que o mundo faz, porque abençoar só aqueles que fazem bem, até o ímpio faz, mas abençoar aquele que te faz mal, só o poder do Evangelho fazendo efeito na minha vida, só eu deixando de ser um homem carnal para ser um homem espiritual, só eu para ser um homem que nasceu de novo, que tem vida nova, a vida que vem do Espírito de Deus, que aí eu vou estar vendo o reino de Deus, entrando no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falar e ser coerente não é para qualquer pessoa. Amém? Amém. Vamos ficar por aqui? Porque não falei nem a metade, mas a gente vai falando devagarinho, né? Vamos nos colocar em pé. Pastor Paulo, vem fazer essa oração, por favor.